Esta é uma história que se repete ao longo dos anos e atravessa diferentes esferas do poder. A começar por aqueles que ocupam o mais alto cargo do governo do Rio de Janeiro, o Palácio da Guanabara. Desde a redemocratização, em 1985, o Rio teve 11 governadores. Nos últimos 10 anos, 5 deles foram presos. A gente teve a prisão de Moreira Franco em março de 2019. A Rosinha Mateus, que foi governadora entre 2003 e 2006, também acabou sendo presa em novembro de 2017. Antony Garotinho, marido dela, também em outras ocasiões. Sérgio Cabral, cumprindo ali condenações que já somam praticamente 200 anos. E aí o vice dele, o Pezão, que acabou sendo preso também. Para além desses, outros 2 governadores recentes tiveram seus nomes ligados a escândalos. O Wilson Witzel, que foi afastado do cargo por suspeita de irregularidades e desvios na área da saúde. Ele sofreu impeachment em abril de 2021 e passou o cargo a seu vice, Cláudio Castro. Castro foi reeleito em 2022, mas acabou sendo indiciado por corrupção e peculato. As suspeitas são da época em que ele era vereador e também vice de Wilson Witzel. Mas a história não se restringe apenas a governador, não. Já atingiu também outras das mais importantes autoridades do Estado. Alcançou, por exemplo, o Legislativo. Eu quero chamar a atenção para a Operação Furna da Onça, a decisão sobre o futuro dos deputados estaduais que foram presos no Rio de Janeiro. A maioria decidiu, portanto, em manter a prisão preventiva dos acusados, dos deputados que são acusados de envolvimento nesse esquema de propina na Alerj, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E chegou também à Prefeitura da capital. Há 3 dias do Natal, há 8, 9 dias de encerrar o mandato, foi preso agora de manhã, numa investigação do Ministério Público e da Polícia Civil, o prefeito Marcelo Crivella, aqui no apartamento onde ele mora. E até mesmo a órgãos que deveriam fiscalizar, como aqueles que fazem o controle de gastos do governo. Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado levavam dinheiro para fazer vista grossa aos desvios do governo. O ex-presidente do TCE, Jonas Lopes, que virou delator, foi condenado. A delação dele levou 5 conselheiros do Tribunal de Contas para a prisão. Casos recorrentes unidos por uma palavra: corrupção. Entretanto, no caso mais recente, algo novo surgiu. A suspeita de envolvimento de políticos e autoridades do Estado com facções criminosas. Em setembro, o deputado Tiago Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias, foi preso. Ele foi denunciado pelo Ministério Público por trabalhar para o Comando Vermelho e uma facção rival, o Terceiro Comando Puro. De acordo com a investigação, o parlamentar se dividia entre as sessões na Assembleia Legislativa e a compra e venda de armas e drogas para as quadrilhas. Ainda segundo os investigadores, o deputado ganhava dinheiro contrabandeando equipamentos usados por bandidos para derrubar drones em operações policiais. A prisão de TH Joias acabou se ligando a outra, que ocorreu no início de dezembro. A Polícia Federal prendeu o presidente da Assembleia Legislativa do Rio. Rodrigo Bacelar é suspeito de vazar informações sigilosas da polícia para ajudar um aliado, o ex-deputado estadual TH Joias. Na decisão, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, afirmou que há infiltração profunda do crime organizado no poder público do Rio. E que existe um verdadeiro Estado paralelo, capitaneado pelos capos da política, que nos bastidores vazam informações que inviabilizam o sucesso de operações contra facções criminosas. E se conectou também a mais uma prisão, esta ocorrida nesta terça-feira. De acordo com a Polícia Federal, o desembargador Macário Ramos Júdice Neto avisou Rodrigo Bacelar durante um encontro em um restaurante sobre o mandado de prisão que ele expediu contra TH Joias. Ainda, segundo a Polícia Federal, nessa ocasião, Rodrigo Bacelar ligou para o então deputado TH Joias para avisá-lo da operação. A defesa informou que vai apresentar os devidos esclarecimentos nos autos e pedir a imediata soltura do desembargador preso. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é o caso TH Joias e o elo entre política e justiça no Rio de Janeiro. Minha conversa é com Marco Antônio Martins, repórter do G1 Rio. Quarta-feira, 17 de dezembro.
Marco Antônio, eu quero começar te perguntando sobre a peça-chave nessa história, o TH Joias, ex-deputado estadual. Relembra pra gente quem é ele e por que ele foi preso no começo de setembro. O ex-deputado TH Joias, ele começou vamos dizer, a carreira política influenciado pelo Marcos Falcon, policial, ex-presidente da Portela. O Falcon foi buscar, viu no TH uma liderança política ali na região de Madureira, na zona norte do Rio. Porque o TH era um cara, um morador do Morro do Fubá, um ourives, que assumiu o negócio do pai e aí começou a produzir joias para jogadores de futebol, tipo Neymar, o Adriano Imperador, para a cantora Ludmilla, e aí ficou popular. E o Falcon viu no TH um potencial político ali para a região. Falcon foi assassinado em 2016, né, num crime que teve até grande repercussão na época. E o TH seguiu a carreira política, se filiou ao MDB, conseguiu, na primeira eleição dele, em 2022, 15 mil votos. Isso ficou como um deputado suplente e chegou à Alerj após a morte do Otônio de Paula pai. O Rafael Pisciani, que seria o indicado a seguir, preferiu aceitar um cargo no governo do Cláudio Castro, e o TH chega à Assembleia. O ex-deputado, que também é dono de uma joalheria e fazia joias para artistas e jogadores de futebol, é acusado de tráfico de drogas, corrupção, lavagem de dinheiro e negociação de armas para a facção criminosa Comando Vermelho. TH foi expulso do MDB logo depois da prisão. Na verdade, Natuza, a PF chega no TH Joias, a gente tem que dar um passo atrás para lembrar uma operação de 2024, Operação Dacovo, que é feita pela PF da Bahia. Nessa operação, que trata sobre o tráfico de armas para facções criminosas do Rio de Janeiro, surge um personagem ali entre os fornecedores de armas, índio. Era a única identificação que a PF tinha. Era esse apelido, índio. Isso chamou atenção, é feita a operação, mas não se chega a se identificar quem é esse índio. A investigação é passada para o Rio e a PF do Rio começa a se apurar e se chega ao nome do Gabriel Dias Oliveira, conhecido como Índio do Lixão, que tinha uma certa representatividade na Baixada Fluminense, e aí esse Índio do Lixão, amigo do TH Joias. E aí é que a PF consegue chegar ao TH Joias e descobrir que tanto o Índio como o TH Joias tinham ligação com o Comando Vermelho, o Terceiro Comando. Eles conseguiam uma coisa assim pouco usual, que era ter ligação com todas as facções criminosas. Na rua, as facções criminosas brigam por território, são responsáveis por grande parte da violência hoje no Rio de Janeiro, mas no submundo dos negócios, TH e Índio forneciam drones, forneciam armas para essas diferentes facções. Bom, as investigações mais recentes mostraram que o TH Joias recebeu ajuda antes da prisão. O que a gente sabe agora sobre o fatídico 2 de setembro, que foi o dia anterior à prisão do ex-deputado? No dia 2 de setembro, véspera da prisão do TH Joias, houve um encontro entre o Rodrigo Bacelar, então presidente da Assembleia Legislativa do Rio, e o desembargador Macário Júdice, que toca a investigação. A Thalita é uma funcionária. Onde você estava? Aí, oi, Rodrigo Bacelar? Ele fala, estou no jantar com o desembargador. O que houve? Então ele confirma aqui no dia 2, véspera da operação. Dá para ver a hora aqui, Flávio? 22h04. Tá, 22h04, portanto, há um jantar entre o desembargador numa churrascaria com o Rodrigo Bacelar. Essa churrascaria é uma das maiores churrascarias, fica ali em Botafogo. No aterro. Público, no aterro ali, é público, gente. É público ali.
Vamos passar mais. Vamos ver agora Não, mas aqui, ó. Agora olha, gente. Tô no jantar com o desembargador, véspera da operação, numa 10h04 churrascaria. da noite, a 10h04 da noite. a churrascaria 22h04, a churrascaria mais movimentada, ou uma das mais movimentadas do Rio de Janeiro. Identificou-se ainda que no dia 3, data da deflagração da operação policial, Rui Carvalho... 3 de setembro, né? O Rui de Carvalho é o chefe de gabinete. Ele mandou uma chamada de voz para o Rodrigo Baccelar e o Rodrigo Baccelar não atendeu, depois encaminhou uma mensagem de voz. Além dos investigados terem conversado ao longo do dia 3, indicando alinhamento na organização de tarefas e deslocamentos sem mencionar expressamente a operação. Nesse sentido, a PF destacou que levanta suspeitas de que o Rui possa ter sido informado sobre os fatos ainda na madrugada, possivelmente durante encontro físico com Baccelar e considerando o fato de não estarem no mesmo local após o amanhecer. Pois é. Mas esse aqui já é o dia da operação. Já é o dia da operação. Dia 3 de setembro, essa que você citou. Então. Para se chegar a esse encontro, essa reunião, foi preciso, a gente tem que voltar na operação em 3 de setembro. Quando a PF chega, 6 horas da manhã, na casa do TH Joias, encontra a casa vazia, sem o TH e sem vários pertences do então deputado. E aí, em uma conversa com vizinhos, se descobre que no dia 2 de setembro, naquele momento em que Baccelar e o desembargador estavam reunidos no restaurante, o TH realizava uma mudança rápida da residência. Esse vídeo é considerado pela Polícia Federal a principal prova contra o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Baccelar, do União Brasil. Na véspera da operação para prender o então deputado estadual TH Joias, um caminhão-baú deixa a casa do parlamentar carregado. Ô, presida, não tem como levar não, irmão. TH Joias envia este outro vídeo a Rodrigo Baccelar, falando sobre várias peças de picanha que ele tinha em casa. Não tem como levar não, irmão. Vou roubar as carnes. De acordo com as investigações, as imagens comprovam que TH Joias soube que seria alvo da PF e tirou de casa tudo o que poderia ser comprometedor. E que quem vazou a informação sigilosa foi o próprio presidente da Alerj. TH Joias saiu de casa na noite anterior à operação. Os agentes encontraram o imóvel todo revirado. TH foi preso em outro endereço. Com aquela suspeita de vazamento, os policiais começam a investigação e descobrem que, naquele momento em que eles estavam procurando o TH dentro da residência dele, ele já estava em outro local, mas com acesso a câmeras internas da casa. O TH faz uma chamada de vídeo com o Baccelar, 6 e pouco da manhã, e comenta com ele: olha só quem está na minha casa, policiais federais. E mostra a imagem da câmera interna da casa dele para o Baccelar. Isso também deixa claro a obstrução, porque nesse momento o Baccelar sabe que o TH está sendo procurado pela Polícia Federal e não comunica a ninguém. Não comunica ao Procurador-Geral de Justiça, não comunica a Polícia Civil, o que deixa claro, assim, para os investigadores, uma postura de obstrução da investigação, né? E esse se torna um outro elemento de prova para os investigadores, nesse caso, de um envolvimento entre Baccelar e o então deputado TH Joias. Bom, aí vem a prisão do Baccelar, a apreensão do celular do Baccelar, que acabou jogando evidência para um outro personagem que você já citou em uma das suas respostas, que é o tal desembargador que foi jantar com Baccelar na véspera da prisão do TH Joias, que é o desembargador Macário Ramos Júdice Neto. Esse desembargador foi preso na terça-feira, que é o dia em que a gente conversa. Quem é esse desembargador, para além de ser o responsável pelo caso do TH Joias, e quais são as suspeitas contra Macário Ramos Júdice Neto? Bem, o desembargador Macário
tem uma coisa curiosa. Ele ficou quase 18 anos afastado da magistratura. Em 2005, surgiram contra ele suspeitas de envolvimento com o jogo do bicho e com venda de sentenças lá no Espírito Santo. Ele é afastado, né, da Justiça Federal e começa a responder processo. 10 anos depois, em 2015, ele teve aposentadoria compulsória, ou seja, 2005 afastado, 2015 aposentado compulsoriamente, e aí em 2023 ele volta. A Justiça o colocou de volta depois de quase 18 anos afastado do Judiciário. Em 2023, como ele já era, voltando para a magistratura, como ele já era antigo no tribunal, ele é promovido a desembargador e assume um cargo como desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que cuida do Rio e do Espírito Santo. Logo que ele assume, 2 meses depois dele assumir, ele dá uma decisão que chamou atenção. Ele vota pelo trancamento da investigação contra a máfia do cigarro. Até então, era a maior investigação sobre a máfia do cigarro do Rio e sobre o Adilson Coutinho Filho, que é apontado como bicheiro e um dos maiores contraventores hoje da nova cúpula do bicho no estado. Agora, em setembro, o desembargador caiu no sorteio para assumir o caso de investigação contra o TH Joias e dá as prisões, né, pedidas pela Polícia Federal. Ele não foi contra nenhum pedido da PF. Só que começa a chamar a atenção de todos, dos investigadores. A PF prende o TH no início de setembro e no final do mês, quase 30 dias depois, lá para o dia 29 de setembro, a PF entrega o relatório final do caso, indiciando o TH e os integrantes da quadrilha. Dias depois, o MPF apresenta a denúncia. E há 2 meses, o desembargador não oferece, não informa, não toma nenhuma decisão sobre os pedidos apresentados. Ele não se movimentou, ele não deu nenhuma decisão, nenhum despacho, nada, ele ficou parado. Ficou parado. 2 meses sem o processo andar e todo mundo tendo estranheza, porque assim, o TH foi indiciado, o TH foi denunciado por corrupção, por lavagem de dinheiro e por tráfico de drogas. O indiciamento foi corroborado pelo MPF e não houve nenhuma decisão do desembargador. Deixa eu ver se eu entendi. O TH Joias, na véspera de ser preso, conversa com o Rodrigo Bacelar. A Polícia Federal pega esse diálogo e, em razão disso, pede a prisão, prende Rodrigo Bacelar. O celular de Bacelar é apreendido nessa ocasião. E no celular dele havia conversas muito suspeitas de Bacelar com o desembargador. É isso? É isso. A PF apreende 3 celulares do Rodrigo Bacelar. E aí, nas quebras dos celulares, descobre que é uma ligação íntima de grande amizade entre Bacelar e o desembargador Macário. Ou seja, o desembargador Macário pode ter sido a fonte da informação de que TH Joias seria preso, que teria sido fornecida pelo Bacelar ao ex-deputado estadual. Sim, essa é a grande suspeita. Os advogados do desembargador falam que eles são amigos e que eles só trocam informações e conversas sobre futebol. Não é isso que aparece na investigação da PF, na representação da PF e na decisão do ministro Alexandre de Moraes. Você vê ali declarações que mostram como eles são intrinsecamente ligados, assim. Aqui tem algumas. Olha como é que. Te amo para ele? Para o Rodrigo Bacelar. Te amo. Aí o Rodrigo Bacelar aumenta o coração. Deus te abençoe, irmão. Sou seu fã. E o Macário diz, bom dia, recíproco, aguarda sua agenda. Ele diz, recíproco. Aí diz o desembargador para Rodrigo Bacelar, quero lhe desejar muitas bênçãos nos exames que fará hoje. Ao que o desembargador diz, bom dia, irmão. O Gov me ligou, falamos hoje. Então, o Gov
no meu entender, quem é gov? O governo não liga, o governador. Né? O governador me ligou hoje, falamos hoje. E o Bacelar diz, você é irmão de vida. Não se desgaste por nada, porque o melhor, não temos irmão, que é amizade para a vida e reciprocidade. Ou seja, a Polícia Federal vai mostrando aí uma relação entre um relator de um processo de investigação na Alerj e o chefe dessa Alerj. No pedido de prisão, Moraes diz que os fatos narrados pela Polícia Federal são gravíssimos, que Rodrigo da Silva Bacelar estaria atuando ativamente pela obstrução das investigações envolvendo facção criminosa, inclusive com influência no poder executivo estadual. Moraes afirma ainda haver fortes indícios de que o presidente da Alerj participa de uma organização criminosa com profunda infiltração no poder público fluminense. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Marco Antônio. Eu vi ao longo do dia referências a diálogos super esquisitos. Uma sobre eu vou beber o sangue dele. O que tinha nesse diálogo? Era de quem com quem e sobre quem? Era do desembargador Macário com o Rodrigo Bacelar. Você imaginar que o representante do Poder Legislativo do Rio de Janeiro, o Bacelar, ele tem conhecimento de que um deputado ia ser preso e ele não comentar, não acionar a justiça, não informar que aquele deputado está foragido e acontece essa conversa entre Bacelar e o TH durante a busca da PF, assim, para os investigadores está clara a obstrução à justiça, entendeu? Então todos ali fechados. O desembargador Macário, a mulher dele era lotada na Alerj, na diretoria geral. Sim. Diretoria geral, que é um cargo importante, ligado tradicionalmente, historicamente, ao presidente da Alerj. Então, você também tem no gabinete do Macário pessoas que já trabalharam no governo do Estado. Então, o que você está dizendo é que está tudo dominado. O judiciário, a polícia, aqui, né, nesse caso, ele tem uma perna, uma mão totalmente amiga no judiciário, mais do que amiga, que é o desembargador. Estou falando do TH Joias, né? O presidente da Alerj, à época, Rodrigo Bacelar, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, e você tem um deputado estadual que seria ligado ao crime organizado, ao Comando Vermelho. Muita coincidência para os investigadores que na véspera da prisão eles tenham saído para jantar, tanto o Bacelar e o Macário, e o desembargador Macário, ao mesmo tempo que o TH Joias estivesse fugindo de casa. Além da suspeita de que o desembargador teria vazado a informação sobre a prisão para o Bacelar, há alguma outra hipótese dos investigadores que vale a pena contar aqui para quem nos acompanha? A PF foi a 4 endereços do desembargador. Aliás, perdão, vamos consertar. Foram 4 endereços do Bacelar e 3 do desembargador Macário. Dos 4 endereços do Rodrigo Bacelar, chamou atenção um apartamento na Avenida Atlântica, de frente para o mar, em que quando os policiais chegaram no apartamento e abriram o apartamento, eles descobriram que as portas internas eram blindadas. Portas blindadas, uma grande adega. Quem é esse deputado que em 2018, quando ele se candidatou pela primeira vez, ele era um advogado de Campos que seguia a carreira do pai e declarava um patrimônio de R$85 mil. Em 2022, o deputado Bacelar apresentou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$793 mil. Então, assim, uma elevação patrimonial de mais de 80 vezes. E começa a ganhar estatura na Assembleia a partir do momento que ele é escolhido pelo então presidente André Siciliano para relatar o impeachment do governador Wilson Witzel. Nessa relatoria, ele ganha um status na Assembleia e depois ele também relata o caso dos
então deputados estaduais Paulo Melo e Albertassi, que também foram presos. Então, o Rodrigo Bacelar começa a criar uma estatura que, com o impeachment do Witzel, ele é levado a secretário de governo do Cláudio Castro. E aí cresce absurdamente no Estado, com influências no Executivo, influências que eu digo, indicações no Executivo. Rodrigo Bacelar tinha influência no governo de Cláudio Castro. Inclusive, queria indicar o chefe da Polícia Civil. E retorna à LERJ, em que ele consegue ser eleito presidente da Assembleia por unanimidade. Né? Fontes da Assembleia me contaram hoje que o Rodrigo Bacelar tem uma característica que chama muita atenção a todos os funcionários da Assembleia. Ele tem relação da direita à esquerda. Ele atende a todos os partidos, em todos os momentos. Isso é com nomeação de cargos, isso é com decisões favoráveis a todos eles, a todos os deputados. E essa defesa pelos parlamentares é uma coisa que levou a transformar o Rodrigo Bacelar na figura que ele é hoje, tão influente dentro do Rio de Janeiro. A PF espera descobrir essa ligação, porque está faltando mostrar a ligação, por que o Bacelar é tão ligado ao TH Joias. Ao desembargador Macário já está comprovada a amizade e essa ligação, mas está faltando entender qual é a ligação do ex-presidente da Assembleia do Rio, o Rodrigo Bacelar, com o deputado TH Joias. Marco Antônio, muito obrigada por tua participação aqui no assunto e bom trabalho para você. Obrigado, Natuza. Se você ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Baixar o aplicativo do G1 no seu celular. Por lá, você pode ouvir o assunto, claro, e pode também acompanhar todas as notícias do dia em tempo real e de graça. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Natuza Neri, fico por aqui. Até o próximo assunto.